Oi, gente, me diz se está funcionando agora. Me avisem se está funcionando, por favor. Me avisam se está funcionando. Voltou. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa ligou. No que ligou, eu acho que deixou mudo o áudio. Eu peço muitas desculpas. Eu vou deixar aqui ligado, porque se alguém ligar de novo, eu vou saber, viu? Mas obrigada, muito obrigada por terem me avisado. Tinha 25 comunicações aqui na interrogação, naquela bolinha. Eu agora vou ficar mais atenta ali, tá? Tá. Ficou sem som logo no início. Eu vou voltar. Pode ser que eu volte para poder falar os 5 minutos que eu posso ter perdido, mesmo que eu me repita. Pode ser assim? Tá, Catiusca, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou colocar no modo avião. Tem toda a razão. Você sabe que até hoje eu nunca tinha feito isso, mas obrigada, viu? É, é. Eu acho que só pai e mãe que pode ligar assim, sem nem perguntar. Mas não era. É demais, não é uma pessoa ligar assim. É. Eu vou colocar em modo avião a partir de hoje, tá? Eu peço desculpas, mas isso nunca tinha me acontecido de alguém ligar. Peço muitas desculpas. Eu vou tentar recomeçar, pode ser? Porque aí eu não me perco, porque eu tenho as minhas notinhas, tá certo? Então, síndrome de impostora, essa expressão ela é cunhada. Eu vou deixar os comentários. Ela é cunhada aí nos seus anos 70 por um conjunto de psicólogos. E eles chamam o fenômeno da impostora. Naquele momento, e era assim, eles estudavam mulheres em posições de poder. Então, um dos pontos dos quais eu me inquietei muito lendo esses primeiros estudos, essas primeiras referências no campo da psicologia, era falando de um grupo de mulheres, né, gente, naquele momento da história, em que são mulheres, especialmente mulheres do norte global, mulheres brancas, chegando no topo de uma estratificação de poder. Essas mulheres chegavam nessas reuniões de executivos, nessas reuniões de diretores, elas eram as únicas, em um grupo de homens. E elas tinham não só outras formas, porque não há nada no nosso DNA sobre como nós vivemos o poder por sermos mulheres. São formas persistentes de socialização. São relações de dependência, relações de cuidado, das quais nós nos vinculamos. Então, nós vamos ao mundo do trabalho com outros feixes de relações. Essas mulheres chegavam a essas reuniões, elas estavam sozinhas, elas eram as primeiras a falar sobre cuidados de filhos. Enquanto isso, a gente não pode deixar de esquecer o quanto as mulheres migrantes do mundo, as mulheres do sul global, mulheres negras, mulheres indocumentadas, nunca deixaram de estar no mundo do trabalho, e a elas nunca foi estendido o conceito do fenômeno da impostora para suas relações de trabalho, né? Porque a pergunta sobre se elas cabem aqui, se essas instituições foram feitas para elas, se gostam dela ou se ela é boa, eram dadas como condição de possibilidade e de uma natureza para elas estarem limpando o chão, para elas estarem em caixa de supermercado, né? Então, a pergunta, essa é uma pergunta que essas mulheres passam a fazer sobre si mesmas quando elas têm consciência, quando elas estão na relação com essas estruturas de opressão naturalizadas de que cabiam ali eram os homens. Eu acho que um dia nós podemos pensar como essa mesma expressão da opressão vai operar entre mulheres em trabalhos ainda mais precarizados. Mas voltemos para o síndrome da impostora, porque ele migra com muita força para a vida acadêmica. Mulheres indocumentadas, que são mulheres sem documentação, são especialmente as migrantes que entram ilegalmente em países sem documentação. Então, essa é uma expressão que se usa para os trabalhadores migrantes ilegais nos países dos quais vão fazer um trabalho da qual os indivíduos daquele país já não querem mais fazer. Então, a ideia da síndrome da impostora
se a gente puder abrir a caixinha, ela não só traz conceitos que são quase que do campo criminal, de fraude, de crime, né? De patologização, como síndrome. Pensem o que está por trás. Mas também vamos pensar o que é o fenômeno. Ter um grupo hoje de mulheres brancas e ter uma única mulher negra. Essa mulher negra, se você pergunta, será que isso aqui cabe para mim? Pensem em um estudante que entra na universidade, na pós-graduação, sendo a primeira na sua família a atravessar essa porta. E ela chega em sala de aula e os colegas falam em outras línguas, os colegas falam de viagens em museus, qualquer exemplo que vocês queiram dar. E essa jovem mulher diz, será que eu caibo aqui? Será que a universidade foi feita para mim? Será que o doutorado é para mim? Será que eu não sou uma fraude? Eu não pareço ser tão boa quanto os meus colegas, as minhas colegas? Será que nós não temos uma palavra, uma categoria melhor do que síndrome da impostora, o fenômeno da impostora? Será que esse não é uma expressão que devolve para nós aquilo que são regimes estruturais de apartação, de separação e de poder? Será que nós não estamos falando de algo que individualiza, patologiza, mas que são estruturas, como a misoginia? Então, aquele lugar não espera mulheres ali, como o racismo. Aquele lugar nunca viu, não tem regimes de aparição de corpos negros, de corpos indígenas. Será que nós não estamos falando de capacitismo? Porque nós não conseguimos imaginar uma estudante cega, que entra em uma sala de aula e diga, professor, não use PowerPoint porque eu não enxergo. E ele diz, você é uma minoria, e se vire. Quem é que está com senso de inadequação? É essa estudante cega. Mas por quê? As perguntas que nos importam é por que isso existe. Por que alguém precisou criar essa categoria, fenômeno da impostora, síndrome da impostora, para representar esse sentimento horrível de inadequação que vivem os corpos inesperados a determinadas estruturas de poder e de saber, como são as universidades, como são os trabalhos, o mundo, né, o mundo corporativo, mas as universidades também. Por que nós mulheres adotamos esse conceito para nós? Eu me sinto uma impostora, eu me sinto uma fraude, eu não sei se eu sou boa, eu não sei se as pessoas gostam de mim. Será que eu caibo aqui? Será que as nossas perguntas para uma resistência que eu chamaria feminista, a síndrome da impostora, não seria mudar essas perguntas? E ao invés de consertar nós mesmos, dizendo, será que há em mim que eu não me sinto adequada? Nós nos somarmos a outras mulheres, dizermos como é que nós podemos mudar essas estruturas de tal forma que elas sejam mais inclusivas. Porque a pergunta é, será que eu caibo aqui? A pergunta não deve ser essa, deve ser quem cabe aqui? Quem é definido como bom aqui? Essas instituições foram feitas para quem? Quem essas instituições gostam e consideram como excelência, como se dizem, né? Será que o nosso dever solidário não deveria ser provocar e contestar as instituições e as estruturas de poder e menos os indivíduos? Parece tão simples, né, o que eu estou dizendo, mas a minha provocação é que a opressão, a desigualdade, a misoginia, o racismo, o capacitismo, ele ofereceu às mulheres, especialmente porque a história
do fenômeno da impostura foi em torno das mulheres, mas eu botaria as mulheres e os corpos trans, particularmente, com as suas interseccionalidades aqui, ofereceu a essa população um nome que devolve ao próprio indivíduo, devolve a nós mesmos. Sabe quando você identifica que aquele lugar não foi feito para você? Eu não sei se você já usou essa expressão, eu já usei. Quando você já perguntou a outra pessoa, sabe quando duvidam que você tem capacidade para estar ali? Sabe quando você mesmo tem dúvidas se você cabe? O que eu queria dizer é que essa é a estrutura de opressão, se protegendo, se defendendo e deixando as perguntas em nós, para que seja feita sobre elas. Inadequada. Você está marcando alguém, mas inadequada é isso, é de que você não está ali, né? Você não cabe ali. Você não pertence ali. Então, a síndrome da impostora, ela é menos sobre cada uma de nós, indivíduos, e muito mais sobre as estruturas que permitem algumas pessoas pertencerem e outras a viverem em permanente estado de despertencimento, de inadequação. Então, eu queria fazer uma provocação. Pense em mulheres muito famosas que vocês já conheceram, né? Sei lá, eu fui olhar aí para o norte global, né? Fui lá nos Estados Unidos. Aí eu fui ler uma entrevista de Michelle Obama. E ela foi dizer o quanto ela já viveu situações de síndrome de impostora. Eu fui ler a juíza da Suprema Corte Americana, que se chama Sonia Sotomayor, em que ela dizia que sentiu, que vivia o fenômeno da impostora. E aí eu fico pensando se isso é verdade, que há uma oferta de uma categoria para as mulheres, que elas circulem essa palavra e elas expliquem as inadequações que, na verdade, são impostas pelas estruturas a elas, mas que elas se apropriem dessa categoria para falar de si. O que nós fazemos é uma patologização de cada uma de nós e não uma ruptura das estruturas. Então, se eu estiver certa no que eu aprendi e na leitura que eu vou deixar ao final para vocês, eu diria que, e vejam essa frase, que frase maravilhosa, nós não pertencemos porque nunca se imaginou que nós pertenceríamos, porque nunca foi imaginado que nós pertenceríamos. Então, síndrome da impostora é uma tentativa de transferir para os indivíduos, para as mulheres, para os corpos trans, para as mulheres negras, para as mulheres indígenas, para as mulheres migrantes, que a sua aparição em espaços de poder, de circulação de saberes, elas não pertencem àqueles espaços. Como é muito difícil fazer as rupturas solitariamente, nós não fazemos as rupturas solitariamente, nós precisamos uma das outras, nós passamos a consertar os indivíduos e não consertar os estereótipos, os vieses, as discriminações, as desigualdades. Eu não sei se isso faz sentido a vocês, mas a minha provocação final, e eu tô chegando no meu tempo porque a gente caiu e voltou, e aí eu deixo 5 minutos para vocês fazerem perguntas, era, quem sabe, se nós poderíamos abandonar essa expressão, síndrome de impostora, e nós usássemos categorias mais fortes, como a misoginia na vida universitária, o racismo, isso que já se portuguesou como bullying, como a discriminação, como capacitismo. Porque quando nós falamos a síndrome da impostora, sou eu, e não essas estruturas contra mim que provocam a inadequação sobre o meu pertencimento, o seu pertencimento a esse espaço que lhe é de direito, que lhe é de conquista e que lhe é de igualdade de aparições e de participação. Então, eu tô aqui para ouvir vocês, eu não tô para querer tirar nenhuma palavra que possa expressar o que vocês sentem, eu só queria que nós juntas pudéssemos duvidar se essa palavra é que pode melhor representar o nosso desejo de transformação dessas instituições
E se nós não precisamos de palavras que nos conectem umas às outras, e não de palavras como essa, que nos transforma no indivíduo, na pessoa que sofre, ao contrário de falar das estruturas que oprimem. Tá? Vamos, eu tô aqui para ouvir as perguntas de vocês, para ver se faz sentido. Eu queria pedir muitas desculpas por ter caído e eu ter ficado falando sozinha. Eu falei 5 minutos sozinha, que é estranho, né? Porque eu sei que às vezes incomoda ter os comentários, mas por outro lado eu sei que vocês estão. Quando eu tiro os comentários, eu fico me sentindo que tô falando sozinha. E hoje literalmente eu falei 5 minutos sozinha. Eu também acho, Ana Paula, que a nossa presença aqui já é união, já é resistência, já é um sinal importante de que aqui ninguém tá olhando pro lado dizendo, sei lá, talvez isso tenha feito muito sentido no início, sabe, gente? Isso há 40 anos atrás, essas mulheres que deviam estar enfrentando essas situações brutais no mundo do trabalho, que era para dizer a elas, vocês estão vivendo uma falsa realidade de serem uma impostora, mas vocês não são. Mas ela é uma individualização de práticas que são perversas e estruturais. Então, o nosso desafio é como nós fazemos perguntas à estrutura e não devolver a cada uma de nós que em algum momento da vida sofre por uma experiência justa de inadequação, porque sofremos discriminações e algumas mulheres muito mais do que outras e persistentemente, como é o caso de mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres migrantes, mulheres que façam mobilidade entre regiões, né? Júlia, essa reflexão sobre individualizar, ela não é minha, gente, eu não estou trazendo nada de original. Grande parte das banquinhas não trago nada de original meu, né? A única coisa que eu faço é estudar, revisar, facilitar e a gente fazer uma conversa. É quase que uma desculpa para a gente se encontrar. Hoje, como eu tive que estudar muito para me preparar, eu vou colocar uma das referências que eu achei a mais simples e rápida, inclusive com referência de um livro que estuda isso mais recentemente. Nessa referência vocês vão ver que só em inglês, quando você coloca síndrome da impostora, se recupera 5 milhões de entradas. Ou seja, é algo que se popularizou como uma forma de explicar o que é vivido por nós quando as instituições não nos acolhem. Gente, muito obrigada. Eu fiquei com um pouco de vergonha de ter caído hoje, mas eu prometo que nas próximas vezes eu vou colocar isso no modo avião antes de começar e a referência vai estar aqui no final, viu? E obrigada à multidão que veio hoje, que foi muita gente que veio hoje, e aí exatamente por essa multidão que veio hoje eu peço ainda mais desculpas por ter caído. Um beijo em todo mundo, viu? E até domingo que vem.